Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Nilson Rashizumi, falando daqui direto de São Paulo. Este é o AlcateiaCast e aqui do meu lado está o Christian Jauch, falando diretamente de Santos, estado de São Paulo. Olá, Nilson. Olá, espectadores. Mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês, né? E hoje tem muito assunto interessante, né, Nilson? Começa com a eleição de 2024, mas na sequência a gente já vai falar com o Darlan Campos, um estrategista de lá do Espírito Santo. Vamos lá, Christian? Vamos, não vamos perder tempo. Roda a vinheta. Eleições 2024. Começou eleições 2024. Eu sou o Nilson Rashizumi e aqui do meu lado tem o Christian Jauch de Santos e o João Henrique Faria de Belo Horizonte. O Nilson falando lá de São Paulo, capital. O Christian ali de Santos, do ladinho dele. Curtindo uma praia hoje, Christian? Nada, né? Então vamos lá. Hoje é dia de gravação do AlcateiaCast. Hoje não tem praia, não. Então, gente, é o seguinte: nesse quadro Nossas Eleições 2024 de hoje, nós vamos começar com a perguntinha. A perguntinha é: querer é poder? Estamos nos referindo a quê? A ser candidato. Ser candidato nas eleições 2024, seja vereador, seja prefeito, é um ato de vontade ou precisa mais do que ter vontade para isso? Diga aí, Christian. João, muitas vezes não basta querer, né? As pessoas têm que querer você no espaço de poder para ajudá-las, né? Então eu pego esse gancho aí, essa reflexão. Bacana, Christian, é isso mesmo. E dentro disso, Nilson, existem aquelas especificações que são necessárias, principalmente para quem é candidato a vereador. O candidato a vereador ele tem que ter ou uma base territorial muito específica, ou então uma categoria, um setor, uma causa que ele defenda, não é isso? João Henrique, você está certíssimo. É importante que uma candidatura seja construída a partir necessariamente de dois pontos, né? Ou ela é muito conectada com o seu território, né? Falando do seu bairro, falando de aspectos que estão ligados à sua própria comunidade, né? Ou, principalmente no caso de muitas candidaturas que a gente vê recorrentemente, representantes de categorias, que podem ser as mais variadas. Pode ser um grupo de comerciantes, pode ser um grupo de moradores, pode ser representante de trabalhador, como classicamente a gente tem visto ao longo do tempo no desenvolvimento da política. Mas é claro que não basta apenas e tão somente o candidato ou a candidata ter à disposição, né? Ela, de verdade, precisa preencher uma série de requisitos, como você mesmo acabou de colocar. Eu colocaria como primeiro aspecto, né, o interesse público, mais do que qualquer outra coisa, né? Precisa ter disposição, precisa ter o interesse público e precisa colocar a coletividade acima de qualquer maior interesse, inclusive no plano pessoal. E aí, Christian, do ponto de vista positivo, né, é preciso também ter uma ficha corrida, né? Não na polícia, né? Mas é preciso ter uma ficha corrida, ou seja, serviços prestados para a sociedade, não é isso? Com certeza, João e Nilson, porque no final das contas, essa relação dessa ficha corrida, desse serviço, desses trabalhos prestados, tem que ter conexão com essa bandeira, com esse nicho, né, com o que ele vai se identificar. Porque no final das contas isso chama autoridade, né? Não adianta nada um candidato querer ser do dia para a noite, ser o candidato ou a autoridade no assunto da defesa dos animais, se ele não é um veterinário, ou ele nem tem um animalzinho, ou nunca transitou nesse segmento, né? Então tem uma conexão direta entre a escolha, o nicho que ele vai trabalhar com o nicho, com a ficha corrida, como você comentou, né? Cadê a ficha corrida? Legal. O trabalho prestado. O Christian, nessas duas intervenções em que ele fez, ele trouxe dois aspectos que eu gostaria de ressaltar, né? O primeiro deles foi logo no comecinho da nossa conversa, onde ele fala especificamente a respeito da percepção que este candidato precisa ter em relação à sua comunidade, em relação aos potenciais eleitores que vai ter. Ele precisa deixar claro qual é o perfil de problema que ele quer resolver, né? Nesse aspecto, eu considero que se ele se propõe a desenvolver o trabalho em favor de uma determinada causa, nesta segunda fala, o Christian também ressalta o aspecto de lugar de fala, ou seja, a autoridade no assunto para o qual ele quer direcionar os seus esforços.
É exatamente isso. Então, eu acho que você complementou muito bem essa ideia que o Christian lançou e que é correta, da questão da autoridade, ou seja, de eu não apenas querer por minha conta, né? Ah, baixou um espírito aqui e eu agora quero representar os professores. Não, não é assim. Né? Eu quero representar as mulheres, não é assim. Você faz parte de causas femininas, você é do setor de educação e defende causas da educação. Ou seja, você é reconhecido. Lembra aquela história? Ser conhecido e ser reconhecido pela sua atuação dentro desses setores. Então, tudo isso é fundamental para que você possa ter essa autoridade que o Christian falou, é essencial. Porque, na verdade, o que a gente... Vamos entrar aqui num outro assunto agora que é muito importante. Existem pessoas que estão dizendo que reputação todo mundo tem. Não, não tem, não. É uma coisa assim que... Não... Ah, eu quero entrar na política. Então, para com isso, não precisa trabalhar essa história da reputação, não. O lance é outro. Não, tem que trabalhar a reputação. Porque a gente começa por uma imagem, né? Mas antes da imagem, existe a identidade. Ou seja, eu quero ser candidato, vereador, prefeito, não importa, eu quero ser candidato. Primeiro, qual é a minha identidade? Então, eu sou João Henrique, eu sou jornalista, eu nasci na cidade de Cataguases, no interior de Minas Gerais, eu trabalho com marketing político e sou estrategista. Então, eu tenho bem montada o que é a minha identidade. Em cima dessa identidade, seja ela qual for, aí sim, eu começo a perceber quais são as minhas inserções e as minhas conexões para ver se eu posso ser candidato ou não. Dentro disso, vem a questão da imagem. Duas imagens, dois tipos de imagem, aí eu vou jogar a bola para o Christian e depois para você, Nilson. Primeira questão da imagem, antes de se chegar na reputação, é a imagem que ela é projetada. Então, as pessoas pensam que, só de eu projetar uma imagem, eu quero ter uma imagem de que o João Henrique é bonzinho, o João Henrique é inteligente, o João Henrique faz as coisas pela sua categoria, etc. e tal. Essa imagem projetada, que eu quero que as pessoas tenham de mim, ela não cola, tá certo? O que vai colar, o que vai dizer se eu tenho condição, se eu tenho estrutura, se eu tenho apoio para chegar onde eu quero chegar, não importa se é um cargo de vereador ou um cargo de prefeito, é a imagem percebida. Imagem percebida não está em mim, é como se eu estivesse diante de um espelho. Ela vem de lá para cá. É o que a sociedade pensa de mim, é o que esse território que eu quero atuar nele pensa de mim, é o que essa categoria que eu quero atuar nela pensa de mim, né? Então, como construir isso, né? Essa boa imagem é a questão que eu jogo para vocês. Como ter uma boa imagem percebida na visão de vocês? Primeiro, ele tem que saber que não é do dia para a noite. Não é uma ação marqueteira rápida, né? Marqueteira, a gente até brinca, né? Com esse termo, né? E rápida e mágica que vai resolver isso. É muita resiliência, é muita determinação, é muito trabalho duro, né? Porque uma imagem, a construção de uma imagem, de uma autoridade leva tempo. E as pessoas têm que notar isso, né? Essa frequência, esse trabalho. Então, até puxo um gancho nisso. Não adianta ele querer abraçar o mundo com N temas, porque aí ele não vai ter frequência. Né? Uma hora eu sou do cachorrinho, depois, a outra hora, eu quero ajudar as pessoas que tiveram as casas queimadas, depois eu quero ser do jornalista, depois eu quero ser o representante dos construtores. Não, você tem que ter foco. Isso é muito importante, esse foco. Né? E muito trabalho, né? Muito trabalho, muita resiliência, muita frequência, né? Mostrar todo o tempo que essa bandeira, esse foco que eu tenho, né? Eu estou mostrando que eu estou trabalhando nela, né? E aí você vai construindo a autoridade, né, Nilson? Você tem razão, Christian, e eu gostaria de adicionar aí o seguinte aspecto, né? Muitas vezes, para saber exatamente o que é que as pessoas pensam a respeito da candidatura, né, seja para prefeito, seja para vereador, seria importante, no mínimo, ter uma perspectiva de opinião de terceiro, né? Ou seja, o uso adequado de pesquisa quando possível, né? Ou mesmo uma consulta ao território para entender como é que as pessoas percebem a candidatura de um modo geral. Porque, afinal de contas, é natural
que as pessoas venham a se conectar especificamente com aquelas outras pessoas nas quais elas eventualmente tenham confiança, né? Tenham proximidade. E para ter confiança e proximidade, né, a persona que vai se projetar em direção a uma candidatura, a um mandato, naturalmente, ela não pode sair contando mentira, né? Quanto mais ela puder ser genuína e original naquela personalidade que ela tem, tanto melhor, porque é muito difícil você simplesmente fazer com que o candidato resolva que simplesmente vai se moldar aquilo que é esperado dele, né? Existe gente que faz isso o tempo todo, né? Aliás, eu diria que tem muitos ícones dentro da nossa política nacional, né, de pessoas que aparentam uma coisa, mas que, na verdade, são outra, né? Eles acabam assumindo a personalidade que os eleitores escolheram. E, em algumas situações, não raro, a gente percebe muito claramente que uma coisa é aquilo que o eleitor escolheu e a outra coisa é a pessoa do jeito que ela é no dia a dia, né? Então, eu digo que é importante que as pessoas sejam naturais naquilo que são, naquilo que acreditam e defendem, porque naturalmente vai parecer mais confiável, né, e mais verdadeiro na hora de se exprimir, na hora de se conectar com os eleitores. É isso mesmo. E existem detalhes, às vezes, até mesmo do ponto de vista do não verbal, tá? Eu vou falar tanto do verbal quanto do não verbal, que dão essa característica de identidade de imagem. Por exemplo, o João Henrique, sem esse cavanhaquezinho aqui, não é o João Henrique. Se o Christian tirar essa barba toda dele aí, é outro Christian que vai estar diante de nós, do ponto de vista de uma imagem, não do conteúdo, né, mas da forma, né? O Nilson sem o óculos, por exemplo, se o Nilson resolver ser candidato e o Nilson passar a usar lente, ele vai ter que ver se as pessoas vão reconhecê-lo ele sem o óculos, né? Então, isso é importante. Eu vou dar um exemplo claro aqui, prático. Eu fiz em 2012 e em 2016 uma eleição e reeleição, que o mandato foi até 2020, na cidade de Paracatu, em Minas Gerais, do Olavo Condé, do PSDB. Na primeira campanha que eu fui fazer dele, em 2012, um cara que era do partido virou para mim e falou assim: você vai colocar um chapéu de fazendeiro no Olavo? E eu disse assim: por quê? Ele falou assim: não, porque ele é fazendeiro. Eu falei: ele usa chapéu normalmente? Ele anda na rua de chapéu, você vê ele na empresa dele, que é uma empresa de agronegócio, você vê o Olavo de chapéu? Não, eu falei, então por que eu vou colocar o Olavo de chapéu? Outra coisa, daquilo que eu estava falando no início, que as pessoas hoje estão investindo muito em treinamento de candidato, media training, eu acho importante ter media training, tá? Eu não estou dizendo que não seja importante, é importante, mas não se compara a reputação e a identidade e a imagem que já tem da pessoa. Então, por exemplo, esse Olavo Condé falava nós vai, nós vem, e fala até hoje, tá certo? Ele falava igual uma pessoa da roça, mas o cara tem 12 mil hectares de terra, 6 mil de soja, 3 mil de milho e 3 mil de feijão. Quer dizer, o cara é altamente bem-sucedido no negócio dele e o público com quem ele lida conhece o cara daquele jeito, falando naquela simplicidade, e não falando uma linguagem arrojada, elitizada. Ele é um cara simples, ele era um cara simples, né? Então, manter as características do candidato, respeitando a identidade e a imagem que as pessoas já têm dele, é fundamental. Mas vem agora a minha pergunta. Nós chegamos na última fase aí, que é a reputação. Quer dizer, identidade é aquilo que eu sou. Imagem é aquilo que a gente falou. A projetada é a que eu quero mostrar para os outros e a percebida é o que os outros sentem de mim, que é o que interessa, o que o eleitor pensa de mim, né? Mas o somatório disso tudo, no tempo, e o Christian falou isso, leva tempo, né? É a reputação, né? Como, então, ter essa boa reputação e poder dizer assim, querer é poder para mim, porque eu posso ser candidato a vereador, eu posso ser candidato a prefeito, porque eu tenho uma boa reputação. É isso mesmo, João. Como eu comentei, leva tempo, né? E quem entra para a política e quer uma vida longa ali dentro, né? Um trabalho longo, tem que ser autêntico e tem que ser verdadeiro, né? Como eu falei, leva tempo construir essa reputação, né? Construir um legado, né? Você tem que ter frequência, você tem que ter um bom trabalho, você tem uma jornada longa, né? Se você quiser.
Se você criar algo fake ou tentar ser o que você não é, né? Porque às vezes você tem aquele candidato que quer falar bonito, ou você tem aquele candidato que quer forçar o falar errado, né? Para querer se aproximar, e não nota que cada vez mais você se distancia. Você está fazendo um trabalho inverso, você está se distanciando do eleitor, né? Todos esses fatores ajudam a construir a reputação, né? Que leva muito tempo. Uma reputação é muito fácil, uma boa imagem seguida de uma reputação, ela é relativamente difícil de ser construída, né? Relativamente difícil de ser mantida, mas muito fácil de ser perdida, né? Bastante, João Henrique. Na verdade, você tem uma condição de constância versus o tempo que vai te ajudar a construir a reputação que você imaginar que seja possível, né? Feita a construção, ela não é estática. O tempo todo ela está sob júdice e sob julgamento, inclusive popular, né? O tempo todo as pessoas que estão te acompanhando, sejam aqueles apoiadores, sejam até mesmo os opositores, eles vão tentar imaginar ao longo do seu caminho, se você tiver uma escorregadinha, isso vai ser muito usado, tanto por quem pode ser uma oposição, como pelo próprio pessoal que apoia você, né? Porque, assim, uma vacilada, um escorregão num caminho, né, muitas vezes pode até fazer mais mal junto aos seus apoiadores do que para a sua oposição, né? A gente olha muitas vezes candidatos que se colocam num determinado campo ideológico e caminham fortemente nele, celeremente, conseguem construir uma grande reputação e, assim, com uma simples mudança de partido, cuja inclinação ideológica é absolutamente diferente daquilo que ele vinha construindo até então, pode levar você para uma situação muito complicada, né? Aliás, eu queria até ressaltar que é muito bom o exemplo que você deu no caso do Olavo Pondé, né? E nessas situações eu diria o seguinte, né? Na medida em que a gente tem alguém que faz muito bem, cumpre muito bem um determinado papel, né? E eventualmente ele tem uma fraqueza ou uma dificuldade com algum outro assunto, eu penso que a gente estrategicamente deve investir naquilo que ele faz muito bem. E aquilo que ele não faz muito bem, a gente tenta não deixar tão evidente, afinal de contas, porque, assim, o ser humano, por si só, ele já é imperfeito, não é? Então, não tem problema nenhum se, eventualmente, ele tiver uma pequena dificuldade num campo que vai interferir pouco naquilo que se propõe a fazer. Mas, se ele for muito melhor naquilo que já faz bem, dentro do campo em que ele está se propondo a resolver o problema, vai ficar mais fácil. Você tem uma ideia, voltando a esse case, que eu acho que é legal a gente sempre levar para a prática aquilo que a gente está discutindo aqui do ponto de vista teórico. O Olavo tinha como adversários em 2012 um médico que falava muito bem, tá? Dr. Bebeto, o Edmundo, que tinha formação acadêmica e era apoiado por uma universidade local e presidente da cooperativa dos produtores rurais, né? Que era a Coopervap, muito forte na cidade, e o Almir Baraka, que tinha sido prefeito da cidade, do PT, e deputado estadual, estava como deputado estadual. Ou seja, se fosse pensar do ponto de vista da formação, do ponto de vista do falar bonito e essas coisas, coitado do Olavo, estava perdido na eleição. Mas havia uma identificação dos setores mais sensíveis da sociedade, inclusive de trabalhadores rurais sem terra, tá? Com ele. Havia uma forte identificação. Tanto que ele saiu de 3% na eleição de 2012 e terminou com 43,5% em primeiro lugar. E na segunda eleição, ele terminou com 55%. Se fosse uma cidade de 2 turnos, ele teria vencido no primeiro turno. E falando, nós vai, nós vem. E outra, o que eu fazia, do ponto de vista dessa ajuda que você disse aí, para minimizar aquilo em que ele era mais fraco, que era o discurso, né? E maximizar o que ele era mais forte, que era o contato pessoal, aquela chegada, aquele abraçar qualquer pessoa, não importa quem que está vindo na direção dele, parar e conversar, dar atenção, ficar olhando no olho, era uma característica, e é ainda uma característica muito forte dele.
o que eu fazia? Na hora das gravações, por exemplo, para a TV, que a rede social ainda era muito incipiente naquela época, tanto em 2012 quanto em 2016, o que eu fazia? Frases curtas e 2 câmeras. Essa frase você vai falar para essa câmera de cá, agora você vai virar para essa outra que vai virar o rosto um pouquinho e vai falar para aquela ali a segunda frase. Eu picotava a gravação dele, justamente porque eu sabia da dificuldade que ele tinha, mas nunca tirá-lo daquela característica de simplicidade que é essencial dentro desse processo. É fundamental dentro desse processo, né? Uma coisa é o que o Duda Mendonça fez com Lula. Para de falar, companheiro, vamos parar essa barba, né? Mas o mais importante, falando aqui daquela primeira eleição do Lula, foi não a imagem. O mais importante foi outro tipo de imagem que gerou reputação. Foi a união do trabalho com o capital, né? Quando ele pega um grande empresário de Minas Gerais e do Brasil, o Zé Alencar, e coloca como vice na chapa dele. Ou seja, era a composição do trabalho com o capital, que era o que faltava. O PT, historicamente, tinha 30%, 30%, 30%, e venceu a eleição, tá certo? E depois a reeleição. Então, assim, são estratégias que são utilizadas. Agora, o Lula perdeu a reputação, a boa imagem dele porque juntou com o Zé Alencar? Não, muito pelo contrário. Ele cresceu em reputação ao dizer: eu tenho capacidade de dialogar com o capital e circular em outros ambientes. Agora, vão para a iniciativa privada, quando, e mesmo na política é assim, quando uma imagem ela de alguma forma, sofre respingos de alguma ação inadequada daquela pessoa, ou algo é descoberto sobre ela, mas que é só uma questão de imagem, a comunicação resolve. É verdade. Imagem a comunicação resolve. É uma série de ações de comunicação para resolver problema de imagem. Mas se quebrar a reputação, meu amigo, você tem que mudar tudo. Vide, por isso que eu falei da iniciativa privada, Odebrecht e Lava Jato. A Odebrecht mudou de nome. É verdade. Deu um outro nome para a empresa para ela poder continuar com as suas atividades, né? Então, assim, isso é muito interessante e vale para o marketing. Vai ser difícil mudar de nome no marketing político, né? Mas a quebra de reputação na política quase que destrói mesmo a carreira de alguém. E a reconstrução é um trabalho quase que não é possível mensurar como que você vai reconstruir. E aí, Nilson, alguns aspectos que você coloca, né? Uma escorregada pode matar uma reputação, né? Isso quando depende só do candidato, quando você fala de aspectos internos, né? Tentar querer ser o que você não é, uma escorregada interna, mas nós também temos os aspectos externos, né? Plantar uma fake news, um ataque externo, as cascas de banana que jogam na frente do candidato, essa também pode acabar com uma reputação. E aí eu acho que até é tema para um outro Alcateia Cast, porque aí nós vamos precisar muito da militância ao lado para conseguir ajudar a não cair, a não escorregar nessas cascas que jogam pelo caminho, né? Agora eu vou, antes do Nilson falar, por falar nessa casca de banana, né? Eu vou lembrar uma campanha que eu fiz aqui em Pirapora, Minas Gerais, né, para prefeito, que ia ter um debate entre candidatos, né? E nesse debate, eu coloquei a seguinte pergunta na boca do meu candidato para fazer para o principal adversário. Não é verdade que você tem uma dívida de 15 milhões de reais? A dívida do cara era de 10, não era de 15. Mas a gente precisava que ele assumisse que ele tinha uma dívida grande e que corria o risco desse dinheiro sair da prefeitura, né, para pagar. Aí meu candidato foi lá e perguntou: como é que você pode querer disputar a prefeitura de Pirapora? Você tem uma dívida pessoal de 15 milhões de reais, você está quebrado. Aí ele falou assim: eu não tenho uma dívida de 15 milhões, não, minha dívida é de 10 milhões. Aí nós pegamos esse trechinho da fala dele, repetimos 5 vezes seguidas e fizemos um vídeo de 30 segundos. Eu não devo 15 milhões, não, eu devo 10 milhões. E soltamos. Quer dizer, são as cascas de banana que a gente coloca no caminho. Caiu, né, cara?
Mas essa casca não era uma fake news, né, João? Isso é muito importante deixar ressaltado, né? É muito importante isso, porque no final das contas, nós, como estrategistas e candidatos, temos uma ética e um legado, né? Muito importante para a gente, um papel muito importante aí, né, no cenário democrático, né? E sobre esse aspecto também, eu vou te dizer, a equipe tem uma responsabilidade gigante também na proteção da candidatura em relação às armadilhas que são colocadas dia depois de dia, né? Muitas vezes a gente vê situações, a gente até tem visto recentemente, ao longo dessas últimas eleições, de gente se provocando, né, durante o processo político, durante o processo de pré-candidatura, ou mesmo de candidatura, onde nos comícios, nas reuniões, em situações, são armadas algumas situações justamente para colocar a candidatura em xeque, em risco, né, em algum tipo de brincadeira de mau gosto, às vezes até, né? Tem até aquela clássica que o Vitorino costuma contar, né, sobre o sujeito que passa graxa na mão ou passa vaselina, alguma coisa parecida com isso, e vai cumprimentar o candidato está lá despreparado, pegou na mão, sentiu que está esquisito, faz o quê? Limpa, né? Não limpou, alguém fotografou, um abraço, né? Você perdeu aqui a chance de mostrar que você era alguém do povo, alguém que se conecta com seus eleitores. Eu estava fazendo uma campanha de reeleição numa cidade do interior de Minas, e no norte de Minas. Cidadezinha pequena, 8 mil habitantes, mas fez tudo, fez planejamento, diagnóstico, tudo que você puder imaginar, o cara pediu para fazer, diamante, foi um troço muito bacana a campanha do cara. E só tinha rádio na cidade. Então, os vídeos eram mostrados em eventos que a gente fazia para a comunidade e tal. Bom, o que aconteceu? Nós fomos visitar um distrito, né? Cidade de Verdelândia, no norte de Minas. Era o Wilton Madureira, que era o candidato do Partido dos Trabalhadores. Nós fomos visitar uma comunidade e, na hora que nós saímos da casa de uma família, numa estrada de terra, a gente cruzou com o adversário da gente indo na direção daquele lugar de onde a gente saiu. E ele falou assim, vai dar porcaria aí. Nós vamos ter que seguir esse cara. À distância, mas vamos ter que seguir. Dito e feito. Sabe o que o cara fez? Antes de chegar na comunidade, ele parou o carro, rolou no chão, sujou a roupa toda, rasgou a blusa, tá? E chegou na primeira casa e falou assim, não, encontrei com o Wilton ali agora no caminho aqui, ó. Eles pararam o carro, me bateram, me jogaram no chão, rasgaram minha roupa. Cara, aí nós chegamos na hora que ele estava falando essas bobagens todas para poder desmentir. Rapaz, desde que você safado, não aconteceu nada disso, não. Interior, cara, é um troço assim fantástico. Acontece cada coisa que a gente tira o chapéu para a criatividade, mesmo quando negativa, de um certo público do interior. É um troço muito maluco, viu? Eu acho que poderia ter até um Alcateia Cast de cases e histórias e causos de campanhas do interior, porque interior e cidade pequena acontece de tudo, né, João? Eu já trabalhei em algumas assim, viu? É um troço muito louco. Essa questão de ganhar autoridade também, ela vai um pouquinho em cima daquilo que a pessoa fez, né? Ou seja, se já teve um cargo político, voltando aqui, se já foi vereador e vai ser candidato a vereador, ou se está indo para a reeleição, se já foi prefeito ou está indo para a reeleição de prefeito, tem uma coisa também de recuperar, do ponto de vista de imagem e reputação, aquilo que foi realizado, aquilo que foi feito. E aí, voltando para os causos, na campanha de 1996 em Uberlândia, que eu até fiz uma postagem outro dia no Story, com 725 votos de diferença no segundo turno, entre os dois candidatos, foi uma eleição maluca aquela, né? No primeiro programa eleitoral, passou o programa do nosso adversário e a gente ficou assim encabulado, né? Porque aquela cena numa estrada, as cabecinhas aparecendo, daqui a pouco 200 figurantes e o candidato, nosso adversário, segurando a mão de duas crianças, mas foi um troço assim maravilhoso, né? O Maluf tinha comprado, para não dizer que não falei das flores, Caminhando do Vandré, tinha comprado os direitos, a direita estava usando aquilo, e ela, aquela música, dando aquela
aquele tom de emoção, e aí a gente, o nosso programa, coitadinhos de nós, tecnicamente a gente tinha um equipamento muito ruim, a equipe era muito boa, mas o equipamento era ruim. Terminou o primeiro programa, a gente estava assistindo junto com o Zaire Rezende, que era o candidato, era então deputado federal na época, e aí a gente virou para o Zaire e falou assim, poxa, Zaire, levamos um banho nesse programa, né? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Ué, quem fez aquela estrada que eles estão fazendo aquela caminhada ali fui eu. Acabou, cara. Acabou. Nós fomos para o computador na mesma hora, redigir comercial, fazer roteiro de programa, mostrar a estrada, pegar a cena, a gravação da cena que eles fizeram. Tá vendo essa estrada aí? Pois é, quem fez foi o Zaire. Isso dá uma quebrada na reputação de quem estava usando algo que era do outro, né, uma obra do outro, para se vangloriar e fazer um material estupendo, película, naquele momento ali, né? É muito bom, né, assim... Nilson? Campanha, né, o Christian? Campanha dá muita coisa interessante para a gente, e essa questão da identidade, imagem e reputação é marcante, né? Essas histórias são muito boas, né? É muito trabalho que tem numa eleição, né? Mas esses insights, eles só vêm para quem está lá no dia a dia também, né? Porque é um conjunto de informações que você, de fora, pela internet, você não consegue fazer. Você tem que estar lá junto, vivenciando, sentindo na pele, né? Suando, pegando chuva e entendendo um pouco, né? Mas também volto a falar, eu acho que vale um Alcateia Cast sobre esses contos e causos aí de campanhas passadas, né, Ilson? Eu estou com você, eu acho que se a gente começasse a registrar cada fato pitoresco, diferente que acontece ao longo das campanhas, eu acho que cada campanha ia gerar, no mínimo, um capítulo. Legal, legal. Gente, então, bacana demais essa conversa nossa. E a seguida, Nilson, no Marqueteiro Não, quem é que está vindo aí para conversar com você e com o Christian? Então, João Henrique, quem vem conosco aqui é o Darlan Campos hoje, né, um grande estrategista de lá do Espírito Santo. Vamos ter uma conversa ótima com ele aqui. E já vou dar um spoiler, ele está para lançar um livro, né, ao longo dessa semana aqui, que vai acontecer em Brasília, no Reboot ainda, né? Então, um abraço para vocês, obrigado à nossa audiência, e foi uma satisfação a gente fazer mais essa conversa para falar de eleições de 2024. E o Reboot acontece no dia 29 em Brasília, no Distrito Federal, né? Isso mesmo. Vai ser muito bacana isso, vai ser muito legal. E tem lá lançamento do livro do Darlan. Ô, Christian, chama a vinheta aí. É isso aí. Acompanhe, continue com a gente e roda a vinheta. Alcateia Cast. É uma satisfação ter a sua audiência e eu espero, daqui de São Paulo, né, que você possa acompanhar essa conversa que vai ser muito boa no Marqueteiro Não. Olá, Christian. Quem é que vem hoje conosco aqui no Alcateia Cast? Olá, Nilson. Olá a todos os espectadores. Hoje o nosso convidado é o Darlan Campos, um consultor de marketing político, escritor e professor. Ele vem aqui para bater um papo com a gente, Nilson. Muito bem. Então, solta a vinheta. Marqueteiro Não! Olá, Darlan, seja bem-vindo. Nilson, Christian, todos que nos acompanham, uma alegria estar com vocês aqui e que a gente tenha uma conversa muito agradável falando desse tema que é a nossa paixão, é a nossa dedicação de vida, de trabalho, de estudo, de reflexão e que é a política, o marketing político em especial. Que bom, Darlan. A tua presença aí é bem interessante aí para a gente discutir sobre marketing político, né? Que o programa Alcateia Cast tem esse ponto, conversar aí com várias pessoas de diferentes pontos do Brasil aí e enxergar um pouco a visão dela e trazer um pouco mais de informação, né, Nilson? É isso mesmo. Isso é uma satisfação, antes de mais nada, ter a oportunidade de conectar e estruturar esse ecossistema junto com profissionais de gabarito como o seu, né? É importante que a gente tenha, então, a possibilidade de compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né? Trazer algum legado para as próximas gerações e até mesmo para quem hoje já atua no marketing político eleitoral e no marketing de mandatos também, né? E nessa perspectiva
para nós é um prazer, uma satisfação que você esteja aqui conosco. Você não quer se apresentar, por favor? Contar um pouco dessa sua trajetória vitoriosa? Prazer. Eu sou Darlan Campos, sou consultor em marketing político, a gente atua na área aí há mais de 15 anos já, né? Falo de base do Espírito Santo, mas tivemos a oportunidade já de tocar campanha em Minas, na Bahia, aqui no Espírito Santo, Roraima, Pará, Mato Grosso, então já tivemos a oportunidade de passar por alguns estados do Brasil. Algo que a gente nos dedica bastante também é a produção de conteúdo, né? A gente tem 3 livros publicados, 2 livros solo, o primeiro em 2017, o segundo em 2019. Em 2022, tive a alegria de ser um dos organizadores da obra Marketing Político no Brasil, lançado pelo CAMP, né? Eu mais 3 colegas fomos os organizadores dessa obra. Tem um artigo falando de planejamento estratégico e marketing político nessa obra, e lanço agora, no final de fevereiro, início de março, meu 4º livro, Planejamento e Estratégia de Campanha Eleitoral. Então, a nossa trajetória tem sido aí atuar bastante com campanha eleitoral, né? No último ciclo, tivemos a oportunidade de fazer campanha de governador aqui no Espírito Santo, com Renato Casagrande, tocando algumas outras campanhas também em Roraima, proporcionais em Roraima, Minas Gerais. Então, a gente tem aí tido essa trajetória, unindo teoria e prática e tentando contribuir com o mercado, especialmente produzindo conteúdo aí que faça com que o nosso mercado melhore e cresça cada vez mais. Essa é a nossa missão de vida, né? Você é sócio fundador do CAMP. Somos sócios fundadores, né? A gente é um grupo... O CAMP nasceu com um grupo aí de uns 30, 25 profissionais, né? Eu estava nessa primeira leva, tive a alegria de ser um dos sócios fundadores. Hoje já passamos de 100 membros, né? E reúne... Hoje é a principal instituição que reúne consultores, algumas pessoas também do ecossistema, de instituto de pesquisa, né? Então, muita gente bacana lá e que tem tentado dar a sua contribuição também para o mercado, né? Eu, particularmente, sou um entusiasta desses espaços, né? Existem outras instituições também que reúnem consultores e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com os colegas, seja para o camp ou para outros espaços, eu acho que a gente, juntos, usando o chavão que os nossos políticos adoram, né? Juntos a gente sempre consegue construir muito melhor e muito mais longe, e ainda mais nessa área que ainda há muito preconceito, há muita crítica e há muita desinformação daquilo que é a nossa atuação enquanto profissionais de marketing político. Darlan, conta um pouquinho para a gente o papel do CAMP, né? Para quem ainda não conhece. O CAMP, ele nasce numa lacuna que existe no nosso mercado de uma instituição que congregasse profissionais e que fosse mais coletiva do que personalista. Então, de pensar numa instituição que a sua construção ela fosse coletiva, participativa, e esse está no cerne do CAMP, né? Duas grandes contribuições que o CAMP talvez tenha dado nesses anos para o nosso mercado tem sido, primeiro, o principal prêmio, a principal premiação do mercado de marketing político do Brasil, né? No mercado latino-americano, no mercado europeu, até no mercado americano, já existem prêmios consagrados, né? Como o Polaris, como o Napolitan. Então, existem prêmios no cenário latino-americano e no cenário mundial muito reconhecidos por todo o mercado. E aqui no Brasil faltava isso, um prêmio que conseguisse trazer essa marca de premiar campanhas em categorias diversas. Então, a gente já está na 3ª edição, vai para a 4ª no ano que vem, é sempre ano ímpar, o prêmio CAMP, né? E aí é aberto para todos os profissionais do mercado, então não apenas profissionais que estão dentro do campo, mas também fora, e tem sido bem bacana, tem crescido a cada edição. E o segundo foi esse livro, que talvez hoje, Marketing Político no Brasil, seja a principal obra de marketing político do país, né? São mais de 50 autores, onde a gente tem muitos autores ali que têm uma história consagrada no marketing político, mas que nunca tinham parado para produzir. E aqui eu abro um parênteses, né? Quando a gente compara a consultoria política brasileira com a consultoria política latino-americana, especialmente, por exemplo, a Argentina
a gente vê uma diferença clara na produção. Os argentinos, os latino-americanos, talvez fazem menos campanhas que os brasileiros, mas eles produzem muito mais. Então, tem muito mais livro, muito mais artigo publicado, eles participam mais da opinião pública, no debate público, e talvez no Brasil isso tenha ainda, a gente esteja engateando ainda na perspectiva de obras. Talvez essa seja uma das grandes obras aí que a gente tem na história do Brasil, do marketing político no Brasil, que foi lançado em 2022 e está indo talvez para o ano que vem para sua segunda edição já. Uma obra que eu acho que entra no rol das maiores obras de marketing político do país, né? Puxa, bacana a sua iniciativa, Darlan. Eu estou vendo que, além das publicações, você está prestes a lançar um novo livro, um novo título dentro do evento que vai acontecer ainda em fevereiro, né? Acontece agora o seminário Reboot, né, em Brasília, que já é uma referência aí no nosso cenário do marketing político, né, até com algumas atrações muito interessantes, autores que eu particularmente gosto muito, né, o Rubi, Antônio Gutierrez Rubi, né, por exemplo, e a gente vai ter a alegria de lançar dentro do Reboot o nosso livro, vai ser o lançamento nacional do nosso livro, né, que é Planejamento Estratégia de Campanha, está aqui do lado, fazer um merchan aqui, já aproveitando, né? Esse aqui é uma edição, ele está chegando semana que vem os exemplares, então, foi uma edição que a gente pensou, de uma obra que fosse um pouco mais perene. Eu sentia falta no mercado de algo que trazesse um pouco da técnica do processo de planejamento de estratégia. A gente fala que toda campanha é diferente, e isso é fato, porque o contexto muda muito aquilo de estratégia que eu uso. Seja o contexto de população, uma campanha no norte é diferente de uma campanha no nordeste, que é diferente de uma campanha no sul, uma campanha numa metrópole é diferente de uma campanha no interior. Então, eu tenho diferenças próprias desses contextos, mas eu também tenho alguns princípios que permeiam qualquer perspectiva de campanha. Por isso que a gente que atua com comunicação política, eu costumo brincar que a gente faz campanha, a gente faz o quê? Campanha. Ou seja de síndico de prédio ou presidente da República, eu tenho princípios que regem esse processo de construção de uma campanha. É lógico que o regramento, o público, o contexto muda, mas a lógica e os princípios, eles são basilares. Então, a minha ideia foi trazer para essa obra uma contribuição para o mercado, fazendo algumas reflexões do que eu entendo que é base para qualquer contexto de campanha, para qualquer processo de campanha, seja ele pequeno, médio, grande, interior, campanha de nicho, campanha identitária, campanha de posicionamento, campanha de oposição, campanha de reeleição, de sucessão. Então, independente do contexto, a gente tem algumas características que foi o que a gente tentou colocar na obra, né? E aí é uma alegria poder colocar à disposição do mercado essa obra que a gente lança, e aí a partir do início de março já deve estar disponível aí também online para adquirir o livro físico ou a versão digital, né? Darlan, realmente para a gente que é estrategista e trabalha muito em campanha, realmente cada campanha é uma campanha completamente diferente. Por mais que, de repente, nós tenhamos os atores, mas num primeiro momento ele poderia estar disputando o cargo, agora ele está numa reeleição, é um outro cenário. E aí, com base em tudo isso, em toda a sua experiência, você tem um case interessante para contar aí para a gente? Cara, graças a Deus, case a gente tem alguns, assim. E aí eu queria trazer, eu acho que vale a pena, alguns aprendizados. Assim. Primeiro, eu queria falar de um case nosso aqui, de campanha majoritária, aproveitando que a gente está falando de campanhas de prefeito, né? Aqui no Espírito Santo, a gente tocou na eleição passada 3 campanhas vitoriosas que tinham perfis diferentes, né? Um com um deputado federal que estava vindo para disputar uma eleição, ex-prefeito, numa cidade de 550 mil habitantes, né? Uma outra cidade também de 550 mil habitantes, onde eu tinha um vereador que queria disputar a eleição contra 2 ex-prefeitos que estavam disputando a eleição, um disputando a reeleição e o outro querendo voltar. E um cenário de sucessão. E aí um processo interessante, porque são processos totalmente diferentes, políticos em estágios de maturidade diferentes, em que o contexto fez toda a diferença.
Em uma perspectiva, e aí entrando, por exemplo, nessa campanha de Cachoeiro de Itapemirim, uma cidade aí de 230 mil habitantes, terra do rei Roberto Carlos, por exemplo, né? Era uma campanha de reeleição. E aí aconteceu um fato interessante, que o prefeito, ele tinha... O irmão dele era deputado estadual. O irmão dele seria candidato a prefeito em 2016, e o irmão dele faleceu num acidente de carro em 2015. Então isso gera uma comoção na cidade. Ele, que não era político, acabou sendo escolhido para ser o representante do grupo e foi eleito. Então, meio que havia uma campanha de emoção ali, e, de fato, foi uma eleição onde a questão do falecimento do irmão contou muito. 4 anos depois, a cidade já tinha pago a sua dívida com a família, ou seja, já tinha dado o mandato, e agora ele precisava exatamente trazer outras credenciais para esse processo, né? E aí, na primeira eleição, ele teve a maior votação da história da cidade, né? E na segunda eleição, ele teve a segunda maior votação da história da cidade, né? Assim, onde a história da campanha foi totalmente diferente. Uma história onde o foco foi exatamente trazer essa perspectiva do protagonismo. E aí, quando a gente acerta o conceito, o quanto representar bem esse conceito em todas as dimensões da comunicação, ela faz a diferença. Por exemplo, nós identificamos, a partir de pesquisa, que nós precisávamos descolar um pouco da família e trazer o protagonista do ator. Então, foi uma campanha de protagonismo. Então, o sobrenome começou a ter um segundo plano para o primeiro nome. Não era mais, o nome do prefeito é Vitor Coelho. Não era mais o Coelho, era o Vitor. E aí, isso era representado desde a identidade visual, onde o Vitor tinha muito mais expressividade nas peças do que o Coelho, o sobrenome. Não que o Coelho fosse ruim, mas era a hora do protagonismo do Vitor. A primeira eleição foi a eleição do Coelho, a segunda foi a eleição do Vitor. E segundo, mostrando a liderança dele no governo. Então, foi uma campanha muito bem pensada estrategicamente. E aí, onde a gente estava mal avaliado inicialmente, mas o resultado da urna foi muito bom. E aí, as estratégias de processo foram muito boas. Uma comunicação muito segmentada. Nós dividimos a cidade em 10 territórios. Cada território da cidade recebia um material específico impresso, um material específico de impulsionamento. A campanha teve, em 45 dias, 1.300 impulsionamentos, ou seja, a gente segmentou mensagem o máximo que a gente pôde. Então, a gente fez um processo de comunicação, os debates na cidade. Todo mundo achava que ele não seria reeleito. A ponto dessa eleição dele, em 2020, nós temos 13 candidatos a prefeito, mais ele. Isso é um termômetro interessante. Quando você tem uma cidade onde você tem muito candidato a prefeito, é sinal de que a classe política não reconhece uma capacidade do atual gestão de ou se reeleger ou de fazer a sucessão. Então, todo mundo acha que pode ser prefeito. E aí a gente fez uma estratégia de qual debate a gente participava, de quais a gente não participava, de articulação com outras candidaturas majoritárias, de montagem de chapa. Então, na percepção de que a campanha é o todo. A comunicação, ela é uma parte. E aqui eu gosto muito do nome do quadro de vocês, do projeto, do Marqueteiro Não, porque algo que eu defendo muito é que o nosso, e está no meu livro, o nosso papel, ele é muito menor enquanto marqueteiros, consultores de marketing político, ele é muito menor do que os nossos adversários dizem que a gente tem. A gente tem muito menos poder do que eles acham que a gente tem. Porque, na verdade, a nossa capacidade de influenciar um processo, ela está conectada num elemento, e aqui eu já peço desculpa por alongar, mas só para explicar um conceito. Assim. Eu tenho uma tese de que existem 2 grandes fatores numa eleição, quando você vai compreender o eleitorado. Eu tenho o fator que eu chamo de fundamental, ou seja, o eleitor, ele tem coisas que vêm da sua história, da sua vivência, que nós estamos falando de longa duração, que você não consegue mudar no curto prazo. Se eu pego um homem casado, pai de 2 filhos, com 40 anos, que mora na periferia de São Paulo, ele é obreiro, filho de pastor e neto de pastor. Ele é obreiro numa igreja pentecostal. Ele é casado, pai de 2 filhos. Esse camarada tem uma construção mental de vida, de visão de mundo, de história, que eu posso ter a melhor comunicação política, eu posso ter um candidato identitário que defende uma pauta LGBTQIA+,
com a melhor comunicação possível, esse cara vai ter uma dificuldade de convencer esse eleitor de votar nele, por causas que não é a comunicação, são construções mentais que esse perfil tem. Então, a nossa capacidade de influenciar a eleição está naquilo que está na conjuntura, no ânimo, na esperança, no fator que modifica-se no curto e médio prazo, no humor, no ânimo, e não nas vivências e virtudes que a pessoa tem ao longo da história. Então, por isso, a nossa margem de atuação é pequena, cada vez menor, especialmente nessa conjuntura de eleitorados mais consolidados, calcificados. Muito boa essa sua referência, mas eu gostaria de que você aprofundasse um dos aspectos que você colocou ainda no meio da questão, né? Você falou, com todas as letras, quanto maior a quantidade de candidatos, né, mais evidente a rejeição da classe política em relação a um determinado nome que está colocado no pleito. Foi isso que eu entendi? Isso. Você pode explicar um pouco mais, explorar um pouco mais? Perfeito. Quando a gente vai para uma cidade, eu acho que um elemento que nos... E aí, quando a gente vai para uma cidade que a gente não vive, não respira ela, entender a conjuntura política é fundamental. E aí, um elemento que eu uso para tentar compreender qual a visão está por trás da classe política é um pouco o número de candidatos é um sintoma. Quanto maior o número de candidatos numa cidade a prefeito, maior é o caso desse prefeito ele não ter conseguido demonstrar para a classe política. Isso não quer dizer que ele não tenha força, quer dizer que ele não conseguiu mostrar força. Porque ter é diferente de parecer. Ele não conseguiu transparecer para o mundo político de que ele vai ser reeleito ou vai fazer o sucessor. Então, a possibilidade de assumir o poder faz com que vários players que talvez não tivessem o tamanho necessário se coloquem na disputa. Então, toda vez que eu vejo e lá, por exemplo, era um cenário claro. Havia um sentimento de que a administração estava ruim e que, por isso, muitos atores se colocaram no processo. Às vezes nem para ganhar, para posicionar o nome, para ganhar um pouco de recall, para vir para deputado, mas demonstrou uma partidarização. Então, quando você tem um prefeito bem avaliado, às vezes é até difícil achar adversário. O que vai disputar contra esse cara? Então, acontece em algumas cidades, quando o prefeito está nitidamente bem avaliado, os próprios adversários têm dificuldade de achar o nome. Então, menos candidatos, muitas vezes pode sinalizar. Pensando em cidades maiores, tá? 150, 200 mil eleitores para cima, isso já faz uma diferença, essa quantidade de candidatos, como um termômetro do sentimento da classe política para com o atual gestor. Darlan, nessa ótica que você abordou de ter vários candidatos, no futuro ele não poderia ser uma oportunidade, porque aí dilui a força de um possível segundo colocado? Como que você vê isso? Não, de fato, para quem está no poder, na maioria das vezes, o aumento de candidaturas ajuda porque diminui a régua que a máquina tem para conseguir fazer o sucessor se eleger. Isso é uma lógica fundamental. Lembrando que a máquina sempre larga com uma pontuação. Eu faço um cálculo aí de 15%. Darlan, da onde você tirou esse número? Tirei de lugar nenhum. Estou chutando, entre aspas. Mas a nossa experiência vai mostrando que a máquina mal avaliada, só o esforço da máquina, comissionado, pelo menos 15% o cara vai sair. Depois ele vai ter que construir, vai trazer aliança, vai trazer vice, vai construir chapa, e aí ele vai construindo mais um pouquinho de processo. Mas pelo menos 15%. Quanto mais diluído eu estou, mais fácil para essa máquina ou chegar no segundo turno ou levar a eleição. Então, esse é um caminho natural e por isso muitas vezes vale a pena, como estratégia para a máquina, incentivar outras candidaturas, né? Incentivar, até financiar muitas vezes, eu já vi casos, né, de financiar outras candidaturas. Por quê? Porque ajuda o jogo a diluir, e qualquer 3, 4, 5% que um adversário desse tem, já ajuda no cômputo total, né? Principalmente em cidades que só tem um turno, né? É isso aí. Esse é um cenário que eu tenho um prefeito que pode ser eleito com 30 e poucos %. Então, já é uma margem, 1/3 já é uma margem de eleição muito boa. Então, se eu tiver 3, 4 candidaturas, cidades menores, a gente sempre caminha para um processo de ter um grupo,
um grupo de oposição, claramente, e sempre algum outro grupo tentando buscar uma terceira via, que às vezes vai tentar juntar, às vezes vai tentar a sorte. Então, quando a gente fala de cidades menores, esse é um pouco o cômputo geral. Assim. Para a máquina, quanto mais candidato, em geral, na maioria das vezes, isso é interessante. Muito bem. Darlan, eu estou vendo que você também é professor. Além de ser autor e estrategista, né, você também é professor, ou seja, você tem responsabilidade sobre a formação de novos profissionais também. Fala um pouco disso para a gente. Assim, a minha formação, ela vem numa formação um pouco diferente da maioria dos consultores, né? A gente tem uma galera que vem mais do marketing, do jornalismo, da publicidade, né? Eu venho da história, eu sou historiador de formação, então fiz história na Universidade Federal do Espírito Santo, depois cheguei a cursar mestrado, mas acabei não terminando, né? Até por motivo de trabalho, não consegui finalizar, acabei deixando, mas cheguei a ingressar, fiz mais de um ano de sociologia política. Então, a gente vem de uma outra matriz, assim, algo que sempre me chamou, e aí atuei já como professor, né, atuo até hoje, é essa perspectiva da formação, né, de treinar. Então, algo que eu gosto muito é isso, assim, entendo até como missão, e por isso que a gente acaba produzindo muito conteúdo, porque entendo que o nosso papel é compartilhar. Assim. Eu venho de um processo, quando eu comecei no marketing político, de alguns players muito consolidados, especialmente no meu mercado, que vinham de uma lógica assim, eu sei como fazer, eu seguro e ninguém mais sabe, mas hoje a informação está aí e todo mundo tem acesso a ela. Então, eu vejo por outra lógica. É compartilhando que a gente multiplica. Então, é assim que a gente entende que a gente vai construindo a nossa caminhada, e por isso que a gente tem tido a alegria de poder compartilhar nessa perspectiva de formação, né? Tanto com o curso, treinamento que a gente tem dado, e também, por exemplo, no Renova BR, como professor do Renova, desde lá do começo do Renova, né? Contribuindo nesse processo de formação, com outras organizações também, né? A gente já participou, mas é algo como missão mesmo de compartilhar aquilo que a gente tem e de fazer, porque quanto melhor, mais profissional for as campanhas, melhor vai ser para o nosso mercado. Então, isso é algo que vai ajudar todo mundo, quanto mais profissionais, porque hoje é um número muito pequeno de campanhas que tem auxílio de profissionais de comunicação política, até pelo número de candidaturas que a gente tem em todo o Brasil. Darlan, aproveitando estamos em ano eleitoral, né? 2024, ano eleitoral, e já para muita gente já está quente esse cenário, muita gente trabalhando, né? A importância da pré-campanha, ela está se tornando cada vez maior, né? As pessoas estão notando isso, os profissionais e principalmente os candidatos, né? E falando em pré-campanha, né? Gostaria de que você falasse um pouquinho sobre a pré-campanha e o que, na tua visão, não pode faltar de forma nenhuma no momento de pré-campanha. Eu estava com um prefeito ontem, e aí eu falava com ele assim, prefeito, já foi prefeito 2 vezes, está no 3º mandato, vai para a reeleição. Eu falava assim, prefeito, você é um cara experiente, mas eu digo para você assim que eu nunca vi um cenário tão quente, tão antecipado eleitoralmente como o que a gente está vivendo. E aí ele brincou, falou, Darlan, é só aqui? Eu falei, não é só aqui. Assim, isso é em todo o Brasil, a maioria das cidades médias, né, acima de 100 mil habitantes, a gente já tem um clima, assim, total de campanha antecipada. O que ajuda quem é oposição, porque quanto mais antecipado é a eleição, melhor para a oposição, e é ruim para quem está na gestão, porque ele já tem a visibilidade própria do cargo, então quanto mais a campanha demorar a engatar, melhor para ele. O que eu diria para a pré-campanha? E aí eu vou dividir em 2 conceitos aqui. Primeiro, o voto ele passa por 4 estágios. Essa é uma defesa, uma tese minha. Primeiro, a gente precisa ser conhecido. Mas não basta ser conhecido para ser eleito. Na última eleição, 15 ex-BBBs disputaram a eleição. E não ganharam. Então, ser conhecido não basta. Mas eu nunca vi nenhum candidato que não é conhecido ser eleito. Você tem que ser conhecido, no mínimo, para ser eleito. Ponto.
Segundo, a partir de ser conhecido e junto com ser conhecido, eu preciso ser reconhecido. Ou seja, quais atributos conectados a esse grau de conhecimento? Por que um ex-BBB não foi eleito? Ele é conhecido, mas às vezes os atributos conectados a ele não são atributos que levam à liderança. Um caso clássico em São Paulo, por exemplo, para falar da grande metrópole, por exemplo, daquele cara da Socialite, O Chiquinho Scarpa, que, por exemplo, é um cara, um digital influencer, um cara com milhões de seguidores e foi candidato, teve 5 mil votos. Então, ele é conhecido, mas é conhecido de uma forma. As pessoas o admiram por causa de uma coisa, e isso não necessariamente conectava à política. Então, eu preciso atrelar valores, e para atrelar valor, eu preciso de frequência e constância. Aqui eu abro um parênteses. Nós estamos no momento onde a economia da atenção ela é o maior desafio. Porque tudo... Nós paramos aqui nessa meia hora de conversa, o nosso celular deve ter 30 mensagens diferentes, 40 pessoas cobrando alguma coisa que a gente tinha que entregar e tudo mais. É isso, é esse o momento que a gente vive. Isso significa o quê? Constância e frequência. Constância e frequência é fundamental. Conhecido, reconhecido. Depois, então, essa é a tarefa da pré-campanha. Conhecer e reconhecer quais atributos nós vamos conectar ao nosso candidato. Ele é o novo, ele é o experiente, ele é o gestor, ele é o que vai transformar a cidade, é o que tem um olhar de futuro, ele é o mais carinhoso, ele é o homem simples, ele é o líder charme, ele é o herói. Qual é a imagem, quais os atributos que eu vou conectar a ele? Ponto. A partir disso, passo a ser cogitado, poxa, fulano é uma opção, mas tem o ciclano e o beltrano. E aí o eleitor começa a comparar, até que ele vai chegar ao momento de escolha. Então, aqui está o ponto fundamental. Nós não estamos no momento de ser cogitado. Por isso que intenção de voto agora conta muito pouco. Agora, grau de conhecimento é importante. Quais os atributos eu estou conectando ao aumento desse grau de conhecimento? Ponto. Aqui eu fecho uma caixinha. Abro uma segunda caixinha. Tem um autor que, para mim, é um livro que todo mundo deveria ler. É um autor chamado Cid Pacheco. Era um professor da UFRJ e escreveu alguns clássicos da comunicação política na década de 90. Os livros, então, não falam de digital, não falam de nada, mas trazem preciosidades do campo da estratégia. Então, acho que vale a pena todo mundo ler os livros do Cid Pacheco. Ele tem uma tese lá, muito legal, que ele diz o seguinte, que ele chama da lei do voto. Para ele, o voto tem 3 leis. Primeira, ele chama da lei da indiferença. O que é isso? O eleitor, ele está indiferente dos apelos de campanha. Isso significa o quê? Anunciar a candidatura agora vale a pena? Não, porque o eleitor não está atento à campanha. Eu preciso aumentar grau de conhecimento e reconhecimento. Atributos conectados a esse conhecimento. Ponto. Segunda lei do voto dele é a lei da efemeridade. O voto tem um baixo valor. Por isso, uma parcela importante do eleitorado troca o voto. Às vezes troca por coisas ilícitas, lajota, dinheiro e tudo mais, mas uma parcela do eleitor troca o voto por outras coisas. Por exemplo, por esperança, por desejo de ter um emprego. Então, a troca aqui, muitas vezes, é uma troca afetiva, emocional, de conexão com algo que eu posso entregar se fulano for eleito. E terceiro, o que ele chama é a lei da procrastinação, de que o eleitor vê o voto como um custo. Se é um custo, eu deixo para a última hora. Por isso eu estou tendo cada vez mais uma volatilidade no voto. E aqui eu abro um parênteses para fechar. Por que está acontecendo variações de voto de sexta para domingo? Porque o eleitor está deixando para decidir o voto cada vez mais perto. Então, não é muitas vezes o Instituto está errando. Tem Instituto vagabundo, tá? De pesquisa. Tem. Assim como tem em qualquer mercado, tá? Mas pensando no Instituto sério, nós não estamos falando de maldade, de erro. Nós estamos falando de um eleitor que chega no fim de semana da eleição, eu tenho 15% dos eleitores que ainda não decidiu o voto numa eleição majoritária. 15% você decide qualquer jogo. Numa eleição proporcional, na semana da eleição, eu tenho 40% dos votos disponíveis.
decide o jogo. Então, por isso a estratégia tem que ser pensada para que esse último momento seja o pico de atuação do político na sua estratégia de construção. Muito, muito boa essa reflexão que você fez, Darlan. E, assim, aproveitando que a gente está aqui caminhando para o final, eu quero te pedir a gentileza de trazer alguma contribuição que efetivamente você pense que faça diferença, seja na vida dos profissionais, né, que estão atuando no mercado, e, assim, uma eleição como essa, que vai acontecer agora com mais de 5.500 municípios, naturalmente a demanda por gente bem formada, por bons profissionais, né, ela está colocada, ela existe e aparentemente está faltando, né? Ao mesmo tempo, tem também os entes políticos que, alguns mais preparados, outros quase desavisados, vão disputar uma mesma eleição com níveis diferentes de preparação. O que é que você recomenda para o profissional e para o ente político? Maravilha. Para o profissional, primeiro, estude. Acho que nós vivemos o tempo do aprender a aprender. Não existe mais a lógica de que os nossos pais, talvez eles fizeram o cursinho, aprenderam a técnica que eles aprenderam para atuar e não precisaram, talvez, se atualizar nunca mais. Assim, fizeram aquilo ao longo da vida. Hoje, seja qual for a profissão que você escolher, e se for a comunicação política ainda mais, não dá. Porque a volatilidade da mudança dos tempos que nós vivemos exige atualização constante. Ponto. Então, essa é a primeira dica. Segundo, para o profissional, ainda. Preocupe-se em construir um plano. A gente fala de planejamento para os políticos, mas poucos consultores constroem plano para a sua carreira. E aí não tem milagre. Tem passo a passo. Eu tenho que sair de um ciclo maior do que o outro. Nesse ciclo eu vou ter algumas experiências que vão me galgar espaço para, no próximo ciclo, ter outras experiências. Então, eu tenho que construir esse processo de planejamento. A gente quer planejar para os outros, mas não quer planejar para a nossa carreira? Então, planejar a sua carreira é fundamental. Terceiro eixo, ainda para o profissional, para acabar com os profissionais. Cuide da sua imagem. Como mais do que cuidar da venda, vender é importante. Tem um estudo americano que diz assim, que 5% dos seus clientes estão em momentos, do seu público-alvo, estão em momento de compra. Então, 5%. E aí o autor diz assim, todo mundo foca onde? Nos 5%. Porque está todo mundo querendo comprar. Agora, eu tenho 5% dos políticos do Brasil procurando um consultor de marketing político para contratar para sua campanha. Poxa, e os outros 95%? Ainda não. Eles não estão no momento de consciência de compra. Então, o que eu faço? Aí a tese é o seguinte, quando você trabalha branding, marca, construção de marca, você trabalha para os 95%. Para que esse camarada, quando tiver no momento de compra, ele faça o quê? Opa, tem o Nilson, tem o Christian. Então, a importância de você estar na consciência de marca e não na preocupação da venda. Aqui eu acho que é um ponto que a maioria dos profissionais erra muito. Então, preocupe-se. É lógico que a gente precisa vender hoje, tá? Precisa pagar as contas amanhã. Isso aí eu não estou negando isso. Mas gaste energia pensando no amanhã e não só no agora. Então, garanto o agora, mas pense nesse processo de construção. Para os políticos, para fechar, a maioria deles já entendeu que o jogo mudou. A minha tese é que 2018 marca uma mudança de época na história da comunicação política no Brasil. 2018, da redemocratização até 2018, eu tinha uma forma, um jeito, uma estrutura de organizar a política e a comunicação. Com a eleição de Bolsonaro, isso muda. Pô, Bolsonaro é o fodão? Não, é menos mérito do Bolsonaro e muito mais da conjuntura que estava colocada ali. Mas o marco é a eleição de Bolsonaro. Então, esse novo jeito, ainda nós estamos descobrindo, porque ele não está todo revelado, mas existem características que a gente pode elencar para esse processo. Dito isso, a pré-campanha se torna, hoje, mais importante que a campanha. Se o cara não fizer pré-campanha, dificilmente ele consegue fazer uma boa campanha. Esse é o ponto fundamental
que os políticos estão entendendo, estão compreendendo, talvez não estão conseguindo tomar atitude, mas eles estão percebendo que o cenário mudou, e pelo menos com a maioria que a gente tem conversado, eles estão percebendo isso. Muito bem. Excelente. Nilson, eu acho que mesmo chegando ao final aqui, eu acho que nós vamos ter que convidar o Darlan para um próximo, porque ainda tem muito conteúdo, né? Muito conteúdo. Muita coisa boa para compartilhar conosco, com certeza. Então, o que eu vou fazer aqui é agradecer a imensa gentileza e disponibilidade do Darlan, né? Uma satisfação estar ao lado, né, e participando dessa entrevista conosco, e espero receber você por outras tantas vezes, Darlan. Acho que a gente tem muita coisa para colocar em pauta, né? Gosto muito dessa maneira com que você se coloca, e assim, está muito claro também que você é um profissional muito responsável, né? Tem uma percepção clara sobre a importância dos grupos, né? A importância da formação, né? E mais do que tudo, um caminho crítico que é muito ético, muito bom. Na minha maneira de entender, é um caminho que eu, inclusive, defendo também. Quero primeiro, Nilson, Christian, assim, agradecer pelo convite, honrado de estar aqui com vocês, assim, sempre que convidado, contem com a minha participação nesse e outros projetos, sabe, assim, quero parabenizar pelo projeto, acho que o Alcateia, né, tem o Cílio aqui no Espírito Santo, que a gente conheceu aqui também, então, sei que tem muita gente boa e projetos que tem tanta gente boa reunida, assim, não tem como dar errado, né? Então, a gente torce muito por vocês, por sucesso, né? E esse projeto já é um sucesso e que ainda cresça cada vez mais. Conte aí com a nossa torcida, e o que a gente puder contribuir, conte conosco também, né? Como mensagem final, dizer assim, para todo mundo que está nos escutando, que parece que nós estamos no olho do furacão, mas ainda não estamos. Vai piorar. Então, se planeja, se prepara fisicamente para quem trabalha com comunicação política, porque se está acelerado hoje, vai estar. Cuida da saúde, isso é importante, sabe? Faz um check-up, se puder, porque, assim, a pauleira vai acontecer, vai aumentar, e é importante que a gente sobreviva a esse processo. Então, a saúde é importante, é fundamental, então cuidem também da saúde, que eu acho que é algo que a gente dá pouca negligencia devido ao trabalho, mas que a gente precisa cuidar bem. Então vamos cuidar da mente e do coração aí. E, galera, uma alegria estar com vocês, contem comigo. Perfeito. É isso aí. E agora, Nilson, o encerramento do programa, como que é? Vamos lá? Nós vamos fazer o corinho lá. Vou começar de trás para diante, tá bom? 3, 2, 1. Marqueteiro. Não. Tá bom, gente. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Alcateia Cast. E finalizamos mais um Alcateia Cast, com muito conteúdo bom, né, Nilson? Muito bom. Bom demais, aliás. Eu estou gostando demais de estar trazendo esses convidados e convidadas e tendo a oportunidade de compartilhar tanto assunto bom. Obrigado pela sua audiência. Acompanhe a gente no nosso site, alcateiapolitica.com.br, né? Nós temos lá um blog também, onde você vai poder se informar a respeito de outras dimensões necessárias para a comunicação política, né? E espero você no próximo programa. Um abraço. Um abraço e até domingo.